Fala comigo, nação, tranquilidade, Monge Rubro-Negro aqui. E aí, já se inscreveu, mano? Já ativou o sininho? Então chama no like aí, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Rubro-Negro Pensante. Nação Rubro-Negra, só um recado aqui. As notícias que saem sobre a permanência ou não do Gabigol, quando nós trazemos aqui, a questão é o seguinte: faço questão de deixar o link do jornal, do site, jornal lá da Espanha, deixa o link aqui. Quando não deixamos, nós já citamos qual jornal que é, geralmente jornal ou site daqui do Brasil. Quando não é daqui do Brasil, faço questão de deixar o link, porque uma coisa que nós não fazemos é inventar notícia. Agora, se o jornal mente, se o jornal crava, aí o problema é deles. Sai a notícia, se eu tenho condições de falar aqui na hora, eu falo e falo sem problema nenhum. Até porque o assunto saída do Gabigol não me deixa nem um pouco com medo, não me deixa nem um pouco apavorado. Então, aos aflitos aí, quando eu fico sabendo da saída do Gabigol, que vão procurar desesperadamente, não, a diretoria disse que ele fica. Pessoas próximas ao Gabigol, segundo informações, disseram que ele fica. Ficam todos aflitos aí. Cara, o negócio é o seguinte: para mim, Gabigol ficando ou não, principalmente diante dessa postura dele de não fazer questão de se manifestar, na minha opinião, faz pouco caso sim da nação rubro-negra, faz pouco caso do Flamengo. Para mim tá de gracinha e, na minha opinião, não é novidade esse estilo do Gabigol, esse tipo de atitude do Gabigol. Pouco que conhecíamos o Gabigol até antes dele vir para o Flamengo, já não é novidade isso daí, é esse tipo de postura que ele anda tendo em relação à permanência ou não do Flamengo. Então fica aqui a minha opinião a respeito da permanência do Gabigol. Se ficar, a única coisa que fique motivado, não está fazendo favor nenhum para o Flamengo, não está fazendo favor nenhum para os rubro-negros. Para mim, então, eu não faço questão. Gostaria muito, se ficasse por vontade própria, com vontade mesmo, com motivação, aí sim, se desde o início ele tivesse dito assim como o Bruno Henrique: pretendo ficar no Flamengo, sim, por mim faria um contrato vitalício. Aí sim, não, pô, o cara quer ficar, ainda bem que ele vai ficar. Agora, diante dessa postura dele, quando faziam perguntas para eles, já disse que ele não fazia questão nenhuma de demonstrar que gostaria de ficar no Flamengo. Então, fica aqui a minha opinião: Gabigol ficando ou não, dane-se. Para mim, quem não pode sair é o Bruno Henrique. Então, as pessoas que estão ávidas aí a respeito da permanência do Gabigol, quando tiver notícia da possibilidade de saída dele, vou dar a notícia sem problema nenhum. Não faço questão de inventar notícia, fazer bonitinho para ninguém, não faço questão de ser simpático para ninguém, para ficar atraindo visualização ou likes. Essa é minha opinião. Gabigol ficando ou não, dane-se. Se ficar, que fique motivado, senão nós vamos descer a lenha sim. Se não ficar, passar bem com ferro quente, dane-se. Essa é a opinião do Monge Rubro-Negro. Nação Rubro-Negra, Pedro Rocha finalmente se apresenta ao Mengão. Nação Rubro-Negra, é isso aí. Esse bom jogador Pedro Rocha, que pertence ao Spartak de Moscou, por empréstimo de 1 ano, com valor fixado em 8 milhões de euros, algo em torno de 36 milhões de reais. Pedro Rocha se emocionou muito na sua entrevista coletiva, principalmente quando citou seu pai, deu declarações do tipo: meu pai tinha o costume de anotar meus gols na época de base. Desde então, no profissional, ele começou a fazer também. É uma história bacana que a gente tem. Ele falava na minha infância que anotaria meus gols no profissional. Nação rubro-negra, Pedro Rocha, que está com muita vontade, se diz rubro-negro desde cedo. Isso é ótimo. Mais um jogador identificado com o Flamengo. É disso que o Flamengo precisa, é disso que a nação rubro-negra gosta.
Pedro Rocha, que passou pelo Cruzeiro no ano passado, não teve muito destaque, até porque, como eu disse no último vídeo e lá no Conexão também, no Cruzeiro, quem teve como se destacar no ano de 2019 é ou não é a nação rubro-negra, até porque teve a passagem de Abelvinho que tem parte sim, isso sim, no rebaixamento do Cruzeiro. Abelvinho, no sucesso do Flamengo tu não tem participação nenhuma, mas no insucesso do Cruzeiro você tem, Abelvinho. Então, Pedro Rocha, 25 anos, mais uma das declarações daqui do Pedro Rocha: a gente escolhe o que o coração manda. Escolher o Flamengo é a coisa mais fácil do mundo. Escolher meu clube do coração e de toda a minha família é uma emoção muito grande. A gente sonha muito com isso. Ele só joga pela esquerda? Onde será que o Pedro Rocha joga? Está contratando muita gente para uma posição só do Flamengo? A resposta dele, depois de uma pergunta a respeito de posição da preferência dele: a que mais me identifico é jogando pelos lados, onde sempre me dei bem, mas procuro estar sempre jogando. Quero jogar. Onde a comissão técnica optar por mim, eu vou estar à disposição. Nação rubro-negra, então, o que o Flamengo precisa já logo de cara, o que todo jogador que vem para o Flamengo precisa já logo de cara, o Pedro Rocha tem, que é boa vontade, disposição e principalmente identificação com o Flamengo, com a nação rubro-negra desde cedo. Ele que se diz rubro-negro, vem com muita vontade de desempenhar o seu bom futebol no ano de 2020 no Flamengo. Deixa a sua opinião aí a respeito da apresentação do Pedro Rocha, o que vocês acharam a respeito da emoção dele, da disposição de jogar no Flamengo. Nação rubro-negra, se você quiser adquirir o seu manto masculino ou feminino, a P-Story Moda Masculina, fala com o Anderson Pimenta que você quer adquirir o seu manto e que é inscrito no canal do Monge Rubro-Negro aqui no YouTube, nação. Patolinos Pizza e Burger, você conhece? Se estiver passando pelo interior do estado do Rio de Janeiro, procura aí na internet a melhor larica do Brasil. Liga lá, a Elô vai te atender numa boa, vai passar para o Paulo Nunes, Paulo Bala, Canídia, isso aí, o Fábio vai fazer a melhor pizza, o melhor sanduba do interior do estado do Rio de Janeiro. Já falei, se você não conhece a Patolinos aqui no interior do estado do Rio, é porque você não sabe o que é larica. Nação rubro-negra, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui do canal do Rubro Negro Pensante. Monge Rubro Negro no YouTube, inscreva-se, ative o sininho e chama no like, nação. Tamo juntão, saudações rubro-negras.